quero falar com você sobre essa série Inimigos Perigosos. Quero falar sobre o primeiro inimigo da série. Hoje nós vamos falar sobre comparação. A comparação, não esqueça que eu vou te dizer, é o começo da sua destruição. A comparação, ela é o começo da sua destruição. Quando você começar a se comparar, você vai começar a se destruir. Você vai me perguntar por quê? Porque você nunca vai se comparar com alguém que está no mesmo nível e vivendo a mesma fase que você. Nós não olhamos para as pessoas que estão na mesma fase que nós. Não olhamos para as pessoas que estão numa fase inferior à nossa. Normalmente, quando nós olhamos para alguém, nós olhamos para alguém que já está uma fase à frente de nós. E esse é o nosso problema. Comparar o nosso resultado com o resultado de alguém que está uma fase à frente. Alguém que já está num tempo que é diferente do nosso tempo. Esse vai ser o problema, porque eu vou começar a me comparar com aquela pessoa, vendo o resultado que ela tem, vendo o que ela conseguiu, vendo o que ela está fazendo no momento. Só que eu vou esquecer que aquilo que ela está vivendo, às vezes, é o topo, o auge que ela conseguiu chegar. Só que antes de chegar lá, ela passou por várias situações. E às vezes as situações que ela passou são as situações que eu estou passando. Porque eu estou percorrendo o mesmo caminho que o dela, só que eu estou numa fase diferente. Eu não estou no mesmo tempo que ela, mas eu estou percorrendo o caminho. E se eu continuar, se eu persistir, se eu seguir, daqui a um tempo eu vou estar lá também. Então qual é o problema da comparação? Que a comparação nos destrói, nos faz olhar para alguém. Vou dar um exemplo aqui. Você vai na academia, você se compara com um rapazinho que começou ontem, está bem magrinho, levantando 1 quilo? Você vai olhar para ele e invejar ele? Dizer, eu queria ser que nem ele. Você não vai olhar para aquele que é recém deitou e quando ele foi fazer o supino, ele está levantando a barra vazia. Porque só a barra olímpica aquela pesa uns 15 quilos, mais ou menos. Você não vai dar bola para ele que ele está levantando a barra vazia. Você vai olhar para ele e vai dizer, puxa, você nem dá bola, ele passa até despercebido pelos seus olhos. Agora você vai olhar aquele outro que já está mais forte, mais definido, que às vezes está levantando tantos quilos em cada lado daquela barra, você vai olhar, puxa, o fulano. Ou seja, você está se comparando com a pessoa errada, porque às vezes aquela lá já está há anos e é por isso que ela levanta aquele peso. Agora, se eu persistir, se eu continuar indo, se eu continuar treinando, se eu continuar me regrando, daqui a uns meses, daqui talvez 1 ano, eu vou estar levantando o que aquela pessoa levanta, eu vou estar fazendo o que ela faz. Só que a gente tem que tomar cuidado, que a gente nunca se compara com alguém que está no mesmo tempo, no mesmo nível e na mesma fase que nós. Então vamos lá, acompanha aqui com o pastor. O maior erro que cometemos é o erro do quê? Da comparação. Não meça o seu sucesso pelo que tem acontecido na vida de quem? Dos outros. Porque quando eu começo a olhar para o carro do outro, eu penso, mas o meu é muito inferior. Quando eu olho para a casa do outro, eu penso, puxa, mas a minha é muito inferior. Quando você olha às vezes para o relógio que o outro está usando, você fala, puxa, mas o meu é inferior. É que você não se compara com quem está no mesmo nível e nem com pessoas que estão numa fase abaixo da sua. Você normalmente vai olhar para quem chama atenção. Quem é que chama atenção? Quem já está num nível mais alto, numa fase melhor. E daí se comparar com essa pessoa é me destruir. Porque talvez demore para eu chegar lá. E eu vou querer ter o resultado dela no meu tempo, mas o resultado dela foi no tempo dela e talvez demorou bastante para ela chegar lá. Então a comparação, eu não posso medir o meu sucesso pelo que tem acontecido na vida dos outros, ou pelo que eles têm conquistado, porque isso despertará o que em mim? Uma inveja, eu vou começar a olhar, puxa, eu não tenho o que o outro tem. O que é inveja? É querer o que o outro tem, é desejar o que o outro tem, principalmente rede social. A gente nunca viveu uma fase onde as pessoas ficassem tristes, deprimidas, como hoje. Porque na fase que a gente vivia não havia rede social. Então você não comparava muito a sua vida com a dos outros. Quem é que você comparava a sua vida? Com o vizinho do lado. Né? Com o vizinho do lado. A gurizada da escola, todo mundo no mesmo colégio. Ele comparava a vida dele com o coleguinha do lado. Às vezes o coleguinha tinha um tênisinho melhor, mas daqui a pouco o outro estava com quichute, o outro com a conga. Aí você comparava só a cor da sua com a do outro, o uniforme da escola. Agora, com a rede social, você compara a vida das pessoas. Só qual é o problema? O problema é que a rede social é a vida falsa. Aquela é a vida falsa. Você já viu alguém, pessoal, peraí que eu estou fazendo aqui um reels, eu estou brigando com a minha esposa, peraí que eu vou dar um soco no olho dela. Olha, o que vocês acharam? Alguém faz isso aí?
Ah, ela está me chamando disso, chamando daquilo. Olha, eu estou numa batalha, alguém faz, olha o tamanho da minha pia, cheia de louça. Alguém faz isso aí? Não, pessoal. Lá as pessoas postam só o que elas querem. Eu começo a olhar para a vida de uma pessoa e eu vejo só o que ela quer me mostrar. E às vezes as pessoas te mostram uma vida que não é realidade. Às vezes elas te mostram uma vida que não é realidade. Você olha elas naquele cafezão, tomando, mas você nem sabe, porque recém começou o mês e os bobões são assim. Começa o mês, começa o mês, os bobões são assim. É a fase que eles mais gastam. Aí eles vão na pizzaria, vão na churrascaria, vão nisso, vão naquilo outro, vão não sei onde. Em 5 dias acabou o salário, passam 25 sofrendo. Orando para chegar o dia 5 de novo. Aí você pensa, poxa, olha o fulano, está comendo lá, está não sei onde, ele está gastando. Então, não devemos nos comparar, isso faz mal para nós, tá? Existem muitas pessoas que sabem viver a vida de quem? Dos outros, mas elas não vivem as próprias vidas. Porque às vezes a gente começa a se comparar tanto, e quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se cobrar. E daí nós queremos começar também a mostrar alguma coisa que não é realidade. Então eu estou trabalhando, eu olho para aquele colega que é um baita vendedor, o cara vende demais, só que eu não sei a trajetória dele, o que ele passou para ser tão bom vendedor, o que ele fez. Ao invés de me comparar e ficar com inveja, eu deveria olhar para a pessoa, me aproximar dela, tentar saber como ela faz para ver se ela me ensina alguma coisa, para que eu possa crescer junto com ela. E não ficar me comparando, porque a comparação é algo destrutivo. Então vamos lá. Não queira ser mais feliz do que os outros, porque você não sabe o quanto aquela pessoa é feliz, ou se ela está vivendo apenas uma vida do quê? De aparência. Pare de se comparar com quem? Com os outros. Então a gente tem que parar de se comparar, porque muitas pessoas vivem uma vida do quê? De aparência. O que mais tem aí fora é pessoas entregando o apartamento, entregando o carro. Tem muita gente entregando. Você olha a pessoa naquela vidona e às vezes ela não tem condição para viver aquilo que ela está mostrando para você. Então a comparação não é boa. Olha o que diz a Bíblia. Estamos sempre preocupados com os outros. O que será dos outros? Vamos lá. Aqui quando Jesus chamou o Pedro e disse, Pedro, você vai me seguir. Aí o Pedro olhou para o João, tá bom, eu vou, mas e o João, o que vai ser dele? Jesus acertou o Pedro e disse, Pedro, não se preocupa com o João. Segue-me tu, faz o que eu te mandei, pensa na tua vida, faz o que eu te dei, esquece o João. Se eu quiser que o João fique aqui até o dia de voltar, ele vai ficar, acabou, mas não importa para ti. Só que às vezes a gente tem mania de olhar para os outros, olhar para o lado, olhar para Maria, olhar para o José. Ah, o fulano saiu, o problema é dele, o ciclano comprou, Deus abençoe. Olha o que diz aqui, vendo Pedro a este, que era o João, ele disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Porque Jesus falou para o Pedro que seria dele, que ele seria carregado para cá e tal, faria a obra. E disse-lhe Jesus cortou ele. O que Jesus disse? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que Jesus disse para o Pedro? O que importa para ti, para de se comparar com ele, para de olhar para o João, para de olhar para os lados, faz a obra que eu mandei você fazer, para de olhar para o outro se ele é melhor do que você. Faz o que eu mandei você fazer, para de se comparar, dá o seu melhor. Enquanto eu perco o meu tempo me comparando, olhando para o sucesso do outro, eu não consigo enxergar que eu também posso ser bem sucedido se eu focar no que Deus me deu para fazer, se eu me dedicar naquilo. Olha o que Jesus disse para o Pedro, ele disse o quê? Segue-me tu. Ele disse, para de olhar para o João, esquece o João, esquece o que vai ser da vida do João, o que o João vai fazer. Então, jamais meça o seu sucesso pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer. O meu sucesso não é medido pelo que o outro fez ou deixou de fazer, é medido pelo que eu estou fazendo, pela minha dedicação e o que eu vou me empenhar para alcançar. Ou você é um termômetro, o que o termômetro faz, pessoal? Ele mede a temperatura dos outros. Ou eu sou um termostato, o que o termostato faz? Ele mede a minha temperatura. Ou eu sou um termômetro, eu estou olhando para os outros, me comparando com os outros, preocupado com o outro, o outro fez isso, o Beltrano fez aquilo, aquela diarista é melhor, o vendedor é melhor que eu, fulano não sei o quê. Ou eu estou medindo os outros, ou eu vou medir a minha temperatura. Poxa, eu já cheguei até aqui e eu vou mais longe. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou conseguir. Hoje eu estou plantando com lágrimas, mas a Bíblia diz que quem planta com lágrimas vai colher com alegria. Pare de olhar para os lados. Olhe para o que Deus mandou você fazer. Jesus diz para o Pedro, não olha para o João, siga-me você. Não importa o que eu vou fazer com o João, o importante é você focar na missão que eu te dei e seguir em frente, sem olhar para os lados. Esse é o nosso problema. O problema é que a maioria das pessoas, eles são termômetros. Eles olham para a temperatura dos outros. Eu tenho que me ficar preocupado é comigo. Vamos lá. Não seremos grandes demonstrando o quão pequenos são os outros.
Pare de se comparar ou competir, porque a comparação ela gera o quê? Toda comparação gera competição. Quando você está olhando que o vendedor vende mais que você, qual é a primeira atitude que tu vai ter? Eu vou ter que vender mais que ele. É o primeiro pensamento que você vai ter. Ah, o meu vizinho comprou um carro legal. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Eu vou ter que trocar de carro e comprar um melhor que o dele. O vizinho comprou uma geladeira nova. O que a gente vai começar a querer fazer? Ah, vou ter que comprar uma duplex. Não posso comprar uma normal, tem que ser melhor que a dele. Ele comprou uma mesa, ele foi lá e decorou a parede dele. Puxa, vou ter que decorar a minha. Então a comparação ela vai gerando inveja, ela gera competição. Ah, o fulano está fazendo isso, então eu vou ter que fazer tal coisa também. Bah, o Beltrano fez aquilo. Então eu não estou fazendo por Deus, por direção. Eu estou fazendo por competição. E isso é destrutivo, isso nos atrapalha. Então vamos lá. Pare de se comparar ou competir. Não perca tempo. Não é necessário apagarmos a luz dos outros para que a nossa própria luz possa fazer o quê? Irmão, a gente não precisa apagar a luz de ninguém. Tem espaço para todo mundo. Você já notou que você monta um negócio, todo mundo começa a copiar você. Você faz uma coisa, todo mundo começa a fazer igual. Você inventa uma moda, daqui a pouco todo mundo começa. Não se preocupa. Pastor, mas as pessoas estão me copiando, então é porque você está sendo uma referência. Pastor, as pessoas estão me invejando. Oh, glória a Deus, porque ninguém inveja fracassado. Ninguém tem inveja de quem está derrotado. Então você está vencendo. Mas não fique você competindo com as pessoas, se comparando. Vamos lá, o que mais? No reino de Deus, há espaço para todo mundo. Sempre existirá alguém que será melhor do que nós mesmos em alguma área. Só que tem espaço para todo mundo. Nesses fios aqui tem espaço para todos os passarinhos ou não tem? Tem. Irmão, o reino de Deus tem espaço para todo mundo. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ele disse, na casa do meu pai há muitas, tem espaço para todos nós. A gente não precisa se comparar, não precisa competir. A gente tem que ser o que Deus quer que você seja. Faça o que Deus quer que você faça. Não esqueça, para de competir e se comparar. Você está competindo com alguém que está numa fase acima de você. Não significa que a pessoa é melhor. Só significa que talvez ela fez o que eu não fiz. E se eu fizer, eu posso chegar aonde ela chegou. Se eu me dedicar, eu posso chegar lá. Eu não tenho que me comparar. Eu tenho que entender a história da pessoa. Porque a história dela vai me mostrar o caminho do que eu posso fazer para chegar lá também. Então vamos lá. Não perca tempo tentando apagar a luz do seu pai. Porque você já notou que às vezes a gente compete com o pai. Eu tenho que ser melhor que o meu pai. Porque o meu pai foi ruim para mim, então eu vou vencer na vida, porque eu tenho que mostrar para quem? Para o meu pai. Você está perdendo seu tempo, sua vida vai ser uma derrota, você vai conseguir, mas o vazio está aí dentro. Porque você tem um problema emocional. Você precisa ir num psicólogo para tratar isso. Se a fé não resolver, você precisa ir num psicólogo. Senão você vai morrer com vazio dentro de você. E quem viver contigo vai sofrer, enquanto você não se acertar com isso. Ah, mas eu tenho que ser melhor que a minha mãe. Não, você tem que parar com isso. Eu não tenho que provar nada para a minha família, eu não tenho que ser melhor do que eles. Ah, eu tenho que ser melhor do que o meu irmão, porque o meu irmão tem isso, meu irmão. Que Deus abençoe ele. Eu não tenho que me comparar, eu tenho que entender o caminho dele, a história dele, porque se eu fizer o esforço que a pessoa fez, eu chego lá também. Eu não preciso me comparar com aquela pessoa. E às vezes a gente se compara com o pai, com a mãe, com o irmão, com um colega ou com qualquer outra pessoa que a gente ficasse comparando, dizendo eu tenho que ser melhor que o fulano. Eu não tenho que ser melhor que ninguém, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Aí diz aqui, ó, tentando ser mais do que alguém, eu não preciso. Seja melhor do que você mesmo. Seja a sua melhor versão. Quando, pessoal? Todos os dias. Então não adianta eu ficar me comparando com meu pai, não, mas eu tenho que vencer, eu tenho que mostrar para o meu pai, tenho que mostrar para minha mãe, tenho que mostrar. Irmão, para com isso, você vai se destruir. Você vai destruir quem vive com você, se você tem esse sentimento. Se com a fé você não está resolvendo, com Deus você não se entendeu, você precisa procurar ajuda de um psicólogo, talvez um psiquiatra, para ele ajudar você a vencer o vazio da alma, se você não conseguir vencer com a fé. Faz anos que você está na igreja, não superou isso? Então você precisa buscar ajuda, porque a sua fé não está sendo suficiente. Precisa vencer isso, isso é ruim para a sua vida. Vamos lá, a única competição digna de um sábio é a realizada contra quem? Irmão, você tem que competir com você mesmo. Esse mês eu li só um livro. Ah, eu tenho que me vencer. No próximo mês eu vou ler quantos? Vou ler 2. Essa semana eu corri 2 quilômetros. Na próxima semana o que eu vou fazer? Vou correr 3. Bah, esse mês eu consegui juntar só R$100.
Ah, mas eu vou me vencer. Mês que vem eu vou juntar quanto? Mais que 100. Quem está entendendo? Eu tenho que competir comigo mesmo. Eu tenho que me vencer, me superar. Isso é o que vai fazer você crescer. Isso é o que vai fazer a sua vida ir para frente. Não é se comparar com os outros, mas é vencer a si mesmo. Ultrapassar os seus limites, vencer o que você era capaz de fazer e superar isso. Eu sou capaz de fazer muito mais, de conseguir mais. Vamos lá. Primeiro, veja o que a Bíblia diz. Deus fez o sol nascer para todos. Talvez o que eles fizeram foi aproveitar o que, pessoal? As oportunidades eles aproveitaram as oportunidades. Por quê? Faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e o quê? A oportunidade vem para todo mundo. Qual é a diferença? Alguns enxergam e agarram, outros não. Qual é a diferença? Alguns dão desculpa, outros vencem. A oportunidade vem para todo mundo, pessoal. Talvez você cresceu num lar bom, numa casa boa, talvez não te faltou nada, você teve uma boa escola, os teus pais te deram tudo, e talvez esse seja o problema. Por você não enfrentar as dificuldades que outros enfrentaram, você não enxergou as oportunidades que outros enxergaram. Às vezes o que nos prepara para o sucesso são as dificuldades. Então não reclame quando elas vierem. Amém? Porque às vezes o que prepara você para a vida são as dificuldades. Talvez você cresceu numa boa casa, teve sempre um pai para cuidar de você, sempre teve uma mãe. Talvez você ganhava tudo, você chegava, tinha iogurte, você podia tomar leite e você não venceu na vida. Tua mãe te pagava a melhor escola, botava você no judô, no karatê, na escolinha de futebol. Você nunca soube que foi jogar num campinho e pisar em cima de roseta. Nunca ficou sabendo que era isso, a bola desaparecer, todo mundo olhar, é você que busca a bola dessa vez. E talvez você não conseguiu vencer na vida, porque você não teve as dificuldades que outros tiveram, porque talvez teu pai e tua mãe criaram você numa bolha. E isso dificulta você de ter visão, pensar, saber sobreviver. Não é que os pais vão criar a gente de uma forma ruim, mas às vezes eles precisam nos ensinar a pensar. E nem todo pai sabe ensinar o filho a pensar e sobreviver. A maioria dá tudo nas mãos. E esse é o problema do ser humano que você está criando. Cria o seu filho para ser bem-sucedido. O que Deus faz? Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e quem? Ah, mas como é que o fulano ficou rico? Olha ali, o sol todo dia está para você e para ele. Talvez ele aproveitou uma oportunidade, ele se esforçou, ele teve mais humildade para começar por um lado que nós não começamos, não sei. Mas aquela pessoa aproveitou uma oportunidade que nós não aproveitamos. Talvez ela se dedicou para uma coisa que nós não, mas nós podemos chegar lá. Temos condições, vamos lá, segue em frente. Há um tempo para quê, pessoal? Para tudo. Se nos esforçarmos o nosso tempo, o que eu escrevi? Chegará, olha o que diz a Bíblia, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo da onde? Não se preocupa, tudo tem um tempo. Agora olha para mim, presta atenção. Deus ungiu Davi para que ele fosse o próximo rei de Israel. O que aconteceu? Ele recebeu a unção para se tornar rei. E depois de receber a unção, depois de sentar na mesa com Samuel, comer aquele banquetão, todo mundo junto, que o Samuel disse, não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. O que todo mundo pensou, os amigos do Davi, a cidade inteira? Bom, o Davi recebeu a unção, ele vai sair dessa unção e vai sentar no trono. Não, o Davi recebeu a unção. Depois da unção, sabe para onde que ele voltou? Ele voltou para o pasto. Ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele voltou a ficar lá. Mesmo tendo sido ungido para ser o próximo rei. Tinha muita gente que talvez chegava para ele, Davi, que é isso, te ungiram? Por que tu não senta no trono? Por que tu não chama todo mundo, vai lá e luta com Saul, tira ele do trono, vai lá, é para você, você foi. Deixa eu te falar um negócio. Quando você sabe quem você é, quando você sabe qual é a sua identidade para o que Deus te chamou, o lugar não muda você. O Davi voltou para o pasto, ele voltou para o lugar da onde ele voltou a cuidar das ovelhinhas. Porque ele sabia que a Bíblia diz que para tudo tem o seu. Não era o tempo dele enquanto tivesse alguém ocupando aquele trono. E a forma de assumir o trono não era matando o rei que estava lá. Era sabendo que o Deus que ungiu ele e prometeu, era o Deus que um dia ia fazer o quê? Colocar ele lá. Então a gente tem que saber que para tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo e a gente tem que aprender a viver cada fase, cada momento, cada tempo, subir cada degrau. Vamos lá. Eles só conseguiram porque eles se esforçaram. Então o que eu tenho que fazer?
Me esforçar, não importa onde você esteja hoje. Olha o que a Bíblia diz, porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser o quê? Continua firme. O Davi foi para o pasto, continuou cuidando das ovelhas, matou o urso, matou o leão, ficou lá se dedicando. Ele podia dizer, meu pai não está me vendo, eu não vou dar o meu melhor. Mas quem é que estava vendo ele? Deus está vendo você em qualquer lugar, e não esqueça que eu vou te falar. Primeiro Deus vai te testar com as coisas pequenas para depois te dar as grandes. Porque se você não é capaz de administrar, de dar o melhor, de cuidar da pequena tarefa que Deus te deu, Ele nunca vai te dar uma tarefa grande. Porque Deus nos testa primeiro com as pequenas tarefas, para depois nos dar as grandes coisas. Não almeje as grandes, se você não é capaz de fazer as pequenas. Porque primeiro Ele vai te testar com a pequena. Ele ungiu Davi, mas depois de ungir, Deus não deu um trono. Deus devolveu ele para o pasto, para ver quem ele era e aonde o coração dele estava. Então não se compara, trabalha, se dedica. Vamos lá. O que mais? Qual é a sua decisão? Se comparar ou melhorar a si? É o que a gente tem que começar a fazer. Chega de olhar para os outros, eu vou competir com quem? Comigo mesmo, eu vou me vencer. Cada mês eu vou ser melhor. Cada ano eu vou ser melhor. Olha, se eu corri 1 quilômetro, mês que vem eu vou começar a me preparar para correr 2. Eu correr 2, então eu vou correr 3. Eu orava 1 hora, eu vou me preparar para orar 2. Eu estou lendo um capítulo da Bíblia por dia, eu vou me preparar para começar a ler 2. Eu estou lendo 2, eu vou ler 3. Eu vou vencer a mim mesmo. E eu vou ser melhor do que eu já fui. Está na hora de você crescer, de você competir contigo. Não meça seu sucesso pelo que os outros têm conseguido. Lembre-se de que somos o que, pessoal? Únicos e preciosos para o Senhor. Fomos criados à imagem dele e semelhança dele. Então, não se compare com quem? Aqui tem um peixinho pequenininho e tem um peixão o quê? Então a gente tem que parar de se comparar, a gente tem que saber que você é precioso para Deus, eu sou precioso, nós somos. Não vamos nos comparar, nós temos o nosso valor para Deus. E por que eu não tenho que me comparar com João e com a Maria? Porque cada um tem uma função no corpo de Cristo. Tem um que é o olho, tem o outro que é a boca, tem um que é a mão e tem outro que é o quê? Que é o pé. Não importa o que eu sou, o que Deus me mandou fazer é o que eu tenho que fazer. Se eu sou o braço, se eu pastor, eu sou a orelha, então fica firme. Seja a melhor orelha que for possível você ser. Qual é a função que Deus te deu? Pastor, mas eu sou a ponta da unha, então seja uma ponta da unha boa. Que se cuida, que se organiza. Eu não sei qual a função que Deus te deu, mas dá o seu melhor. Porque primeiro Ele vai te testar com as coisas pequenas. Não adianta almejar as grandes se você não consegue fazer as pequenas. E enquanto Ele te deu uma pequena, em vez de você olhar para o que Ele te deu e se dedicar no que Ele te deu, tu está olhando para quem já está com a função grande. Mas antes dessa pessoa ter a função grande, ela foi testada onde? Nas pequenas. Então eu preciso me dedicar com isso, parar de me comparar, porque cada um está vivendo a sua fase, o seu tempo. E o meu tempo é diferente do tempo dos outros. Faça o seu próprio caminho. Construa a sua própria o quê? História. Porque você é o quê, pessoal? Você é capaz, eu tenho que parar de olhar para os lados, me comparar com os outros. Não se esqueça de que a comparação é fruto da inveja. Eu começo a ver nos outros o que eu ainda não tenho. Você não enxerga nos outros o que você tem. E você não olha para os outros que não têm o que você já tem. Você só procura olhar para aqueles que já têm o que você ainda não tem. Esse é o problema da comparação. Então, eu começo a ver nos outros o que eu ainda não tenho. Começo a me comparar com pessoas que alcançaram muito. E acabo não percebendo que eu posso percorrer o caminho que elas percorreram. Talvez até mais eu posso percorrer. Então, não olhe para elas. Percorra o quê? E ali tem duas crianças. E quem é que não fez isso quando era criança? Se comparou com outros, quem era mais alto. Quem é que fez isso quando era criança? A gente se comparava com outro, mas eu vou crescer mais que você, eu vou ser mais alto que você, está mais alto. Não, mas tu ganhou por causa do cabelo. Né? A gente ficava uma criança comparando com outra. Então a gente tem que parar de se comparar, a gente tem que saber que você tem o seu caminho e que se você se dedicar, talvez você pode chegar mais longe do que as pessoas chegaram. Presta muita atenção, essa imagem tem um homem com as mãos o quê? As mãos dele estão sujas. Por quê, pessoal? Não se esqueça que a comparação é a sua destruição, pois normalmente você vai se comparar com alguém que está em um estágio da vida diante de você. Então, você não sabe o que esta pessoa percorreu para chegar aonde ela... Por isso que eu botei a mão suja, porque hoje você está vendo ela num bom carro, mas você não sabe os dias que ela caminhou na chuva de a pé. Você está vendo ela morando numa boa casa, mas você não sabe os dias que ela dormiu no chão. Você está vendo o fim,
Porque você não conhece o início. Normalmente a gente se compara com o fim, mas a gente não conhece o início da história. Às vezes você olha a pessoa vivendo bem, vencendo, prosperando, indo para frente, a vida melhorando, mas é que eu não conheço ela no início da caminhada dela. Eu não sei o que ela passou, não sei o que ela enfrentou. É fácil olhar para a pessoa que está bem vestida, usa uma roupa boa, um sapato bom. O fulano é orgulhoso, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o quê. É fácil a gente julgar, mas você não sabe pelo que a pessoa passou e por que hoje ela conquistou o que ela conquistou. É fácil você dizer, o fulano chegou não sei aonde, Beltrano, mas você não sabe o tempo que a pessoa ficou chorando em oração. Quantas madrugadas a pessoa virou falando com Deus. Por isso que às vezes a pessoa alcançou o que ela alcançou. Então a gente tem que aprender a não julgar, porque cada um tem a sua própria história. E eu não conheço a história daquela pessoa, eu não vivi a vida que ela viveu. Por isso que eu botei essa pessoa com as mãos o quê? Sujas. Porque é fácil me comparar, falar do Beltrano, do Ciclano, mas eu não sei o que ele viveu, eu não sei o que ele passou. E às vezes ele se sujou muito, se arrebentou muito, para hoje estar desfrutando do que está desfrutando. Então a gente tem que parar de se comparar. Vamos orar? Fica de pé com o pastor. Vamos. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Não esqueça, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.